Oi pessoal, vamos para a aula 9 de revisão de funções da playlist de cálculo 1. Nós vamos falar sobre uma combinação de funções. E qual combinação é essa? A composição entre funções. Então, para iniciar, nós vamos imaginar uma função g com domínio A e contradomínio B. Então, a função leva elementos do conjunto A em elementos do conjunto B. Então, coloquei aqui os conjuntos, representação deles, conjunto A, conjunto B, e a função g, que vai levar elementos de A em elementos de B. Nós vamos também considerar uma outra função, a função f, agora com domínio igual a B e contradomínio igual a C. Então, observem que o conjunto B, na função g, é o contradomínio. E esse mesmo conjunto, para a função f, passa a ser o domínio. Então, nós temos que ter aqui um novo conjunto, que é o conjunto C, e a função f vai levar elementos desse conjunto B no conjunto C, ok? Então, se nós pegarmos um elemento x pertencente ao conjunto A e aplicarmos nele a função g, ele vai ser levado em g de x aqui no conjunto B, tá certo? Então, dado um x em A, via essa função g, ele vai ser levado no elemento g de x. Agora, a função f leva elementos do conjunto B no conjunto C. Então, os elementos que nós podemos pegar aqui em B são os g de x, elementos que vieram de elementos do conjunto A. Então, se nós aplicarmos a função f nesse elemento aqui, g de x, qual vai ser o resultado dele aqui, a imagem dele no conjunto C? Vai ser o f de g de x, tá certo? Aplico f nesse elemento, é a f desse elemento, ou seja, é a f de g de x, aqui no conjunto C. Então, na prática, o que aconteceu? Esse elemento x foi levado lá no elemento f de g de x do conjunto C, mas passando pelo elemento g de x. O que é a combinação, a composição entre essas duas funções? É aquela função que vai levar esse elemento x diretamente no conjunto C, sem ter que passar pelo conjunto B. E é esta função que nós chamamos de f de g de x, ou f composta com g de x, ok? Então, a composta de f e g é simplesmente essa função que eu representei aqui por h, que leva o elemento x de A diretamente no conjunto C, e ela é a composição dessas duas funções, f composta com g de x, ou f de g de x. A f de g de x também é representada assim, f composta com a função g. Geralmente o pessoal também chama de f bola g, só para facilitar a forma de expressar essa composição, tá certo? Então, tanto faz falarmos f composta com g ou f de g de x. Estamos falando da composição dessas duas funções. Nós temos de modo análogo a g bola f, a g composta com a f, que é a g de f de x, ok? Fazendo a composição da g com a f. Então, só mudando a ordem como a composição é feita. Então, temos lá os mesmos conjuntos, A, B e C. E agora, a função que vai levar os elementos de A nos elementos de B é a f. E a função que vai levar elementos de B em C é a função g. Então, dado um elemento x em A, aplicando a função f nele, nós vamos ter f de x. E nesse elemento do conjunto B, nós vamos aplicar a função g. Então, nós vamos ter g de f de x, ok? Se quisermos ir direto do conjunto A para o conjunto C, nós vamos ter a função h, que agora é a composta da g com a f. É g de f de x. Quando a gente faz a composição de duas funções, no caso aqui da g composta com a f, o domínio do resultado dessa função composta é o conjunto de números x, tais que tanto a função f quanto a g de f de x estiverem definidas. O f de x tem que estar bem definido, porque aqui o valor dele vai ser aplicado na função g. E, obviamente, a função g tem que poder ser aplicada aqui nesse valor. O mesmo ocorre para a composição de f com g. O domínio vai ser os valores de x, que fazem a g de x
e a f de g de x estarem bem definidas. Aqui, para ilustrar, eu vou pegar duas funções, f e g, e vamos calcular tanto a g de f quanto a f de g de x. Observe o seguinte, o que vai ser g de f de x? A função f de x nós já conhecemos, ela é 2x mais 1. Então, g de f de x significa trocar na função g o x por f de x. E quem que é f de x? 2x mais 1. Então, g de f de x, na realidade, é a função g aplicada em 2x mais 1, que é a f. E o que significa g de 2x mais 1? Lembra que calcular g de um valor é ir na função e trocar o x por aquele valor? Agora, esse valor, olha só, é 2x mais 1. Então, g de 2x mais 1 significa ir na função g, e aonde tiver x, nós vamos trocar por 2x mais 1. Qual que é a função g? É x ao quadrado. Então, nós vamos trocar esse x por 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 ao quadrado, que é o que está aqui. Nós podemos, se quisermos, expandir esse quadrado perfeito aqui, lembrando que vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. Então, fazendo aqui os cálculos, nós vamos ter que g de f de x é 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Tudo bem? Agora vamos fazer f de g de x. Significa ir na função f e trocar o x por g de x. G de x é x ao quadrado. Então, trocando aqui o g de x pela sua expressão, isso é f de x ao quadrado, que é o g de x. E f de x ao quadrado significa ir na função f e aonde tiver x, nós vamos trocar por x ao quadrado. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 1, que é o que está aqui. Então, esse é o resultado de f de g de x. Então, calculamos a g composta com a f e a f composta com a g. E daí a gente já pode tirar uma conclusão importante, que em geral, fazendo g de f de x, o resultado vai ser diferente de f de g de x. Então, a ordem como se aplica as funções é importante, ela vai determinar o resultado. Mudei a ordem, posso estar mudando o resultado também. Então, só para ilustrar, percebam que g de f de x é a composição de g com f, né? É g bola f. E percebam que o que a gente aplicou primeiro aqui, no g de f de x, foi a função f. Então, nós aplicamos primeiro a função f, a função que está dentro. Fazemos de dentro para fora. E aqui, f de g de x é o f bola g, a f composta com a g. E nesse caso, nós aplicamos primeiro, olha só, a função g. Aqui, tá vendo? X ao quadrado. Então, f de g de x, para calcular, né, para ser calculado, nós primeiro aplicamos a função g. Então, existe diferença na ordem que a gente aplica a função lá na composição entre funções, ok? Resolvendo agora um exercício, tenho duas funções, f e g, e quero determinar as compostas que estão indicadas e os seus respectivos domínios. Para a primeira delas, f composta com g, a f de g de x, o que nós vamos ter? A f de g de x é f aplicada na função g, ok? Mas a função g é raiz quadrada de x, então isso é f da raiz quadrada de x. E f de raiz de x significa ir na função f e aonde tiver x, nós vamos trocar por raiz quadrada de x. Então, temos aqui a função f, e aqui, onde tem x, nós vamos trocar por raiz de x. Então, vai ficar raiz de 3 menos a raiz de x, ok? Então, essa é a composição da f com a g. A fog de x é raiz de 3 menos raiz de x, tá certo? Queremos também encontrar o seu domínio. E ele é dado por todos os valores de x reais, onde a f de g de x estiver bem definida. Para isso acontecer, observe o seguinte, é necessário inicialmente que essa raiz aqui esteja bem definida, né? E ela só vai existir no conjunto dos reais se o radicando, que é x, né, quem está aqui dentro da raiz, for maior ou igual a zero. Isso acontece porque a raiz é quadrada. Qualquer raiz de índice par tem que ter o radicando maior ou igual a zero
para estar definida nos reais. Além disso, nós precisamos ter que 3 menos raiz de x precisa ser maior ou igual a zero. Por quê? 3 menos raiz de x é o radicando dessa raiz mais externa, né? Então, 3 menos raiz de x maior ou igual a zero, que implica que o 3 tem que ser maior ou igual a raiz de x, que é equivalente a falar que o raiz de x tem que ser menor ou igual a 3, tá certo? Só que raiz de x, que tem que ser menor ou igual a 3, nós também já sabemos que, como estamos no universo dos reais, o resultado de raiz quadrada de x precisa ser maior ou igual a zero. Então, essa sequência de desigualdades aqui, nós podemos fazer, né, para encontrar os valores de x para ela, elevar todos esses termos ao quadrado. Para quê? Para encontrarmos o valor de x, né, para a raiz sair daqui. Então, elevando todos esses termos ao quadrado, nós vamos ter aqui 0 ao quadrado, 0. Raiz de x ao quadrado vai ser x, porque o x a gente já sabe que tem que ser maior ou igual a zero. E 3 ao quadrado é 9. Então, nós vamos ficar com essa sequência de desigualdades. Isso significa que, para essa segunda condição, nós vamos ter que os valores de x têm que estar entre 0 e 9, inclusive, né, o 0 e o 9. Bom, temos então essas duas condições. Coloquei aqui a reta real, então coloquei já também os valores que vão definir, né, aqui o 0 e o 9. Então nós sabemos, para a primeira condição, que o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, do 0 para a direita, todos os valores são possíveis. Só que na segunda condição, nós temos que o x tem que estar entre o 0 e o 9. Então, qual pedacinho aqui das duas, né, que está nas duas restrições ao mesmo tempo para serem todas satisfeitas? É essa parte aqui, do 0 até o 9. Então, o domínio dessa função f de g de x é o intervalo fechado de 0 até 9, que também pode ser reescrito dessa forma. Todos os x reais, tais que o x esteja entre o 0 e o 9, incluindo o 0 e o 9, né? Porque é maior ou igual e menor ou igual a 9. Passando para a segunda composição, deixei aqui uma colinha para as duas funções, né? f e g, a g de f de x, a gof de x. G de f de x significa ir na função g e aplicarmos a f de x. Então, f de x é aplicado e depois nós, no resultado, aplicamos a função g. F de x é raiz quadrada de 3 menos x. Então, é g de raiz quadrada de 3 menos x. Que é ir na função g e trocar o x por essa raiz aqui. Então, lá na função g, onde tem x, nós vamos trocar por raiz de 3 menos x. Então, vai ficar raiz de 3 menos x, como aparece aqui. E esse resultado vai dar uma raiz apenas, né? Raiz de raiz. Nós podemos multiplicar os índices das raízes. Aqui o índice é 2, aqui é 2 também. 2 vezes 2, 4. Então, isso é raiz quarta de 3 menos x. Só fazendo um parênteses, por que a gente pode falar que aqui basta multiplicar os índices das raízes? Percebam o seguinte, raiz quadrada de a é uma raiz de índice 2, ok? E isso pode ser escrito como uma potência, é a elevado a meio. Então, nós temos o seguinte, raiz de a significa raiz de a, essa raiz interna aqui, e essa outra raiz nós podemos colocar como raiz de a elevado a meio. A raiz da base também pode ser escrita como a elevado a meio. Então, nós temos uma potência de potência, a elevado a meio elevado a meio. Potência de potência, conservamos a base, que é a, e multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar a elevado a meio vezes meio, que é a elevado a 1/4, que na forma de raiz significa raiz quarta de a. Então, na prática, e esse raciocínio vale para qualquer raiz, se nós temos raiz de raiz, basta multiplicarmos os índices e encontramos um índice dessa única raiz que vai ser formada, ok? Então, chegamos aqui. Precisamos encontrar o seu domínio. Como a raiz é de índice par, significa que o radicando, né, quem está dentro da raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Então, o domínio é aquele conjunto de valores de x que fazem 3 menos x serem maiores ou iguais a zero. Isso significa que o 3 tem que ser maior ou igual a x. Passei esse menos x para o outro lado como mais x. E falar que 3 é maior ou igual a x é equivalente a falar que o x é menor ou igual a 3, ok? Então, na prática, o domínio de g composta com f é o intervalo de menos infinito até 3.
fechado no 3 e, obviamente, aberto no menos infinito. Então, qualquer valor do 3, inclusive o 3, indo para menos infinito, qualquer valor real aqui, vai ser um valor que pode ser substituído aqui no lugar do x. Por isso que o domínio é formado pelos valores desse intervalo. E esse intervalo também pode ser escrito como todos os x reais, tais que os x são menores ou iguais a 3. Então, esse é o domínio de G bola F. Para a terceira composição, f de f, né, FOF, nós vamos ter aqui, novamente, deixei a colinha, mas não precisamos da g, precisamos apenas da função f. F de x, ou seja, f de raiz de 3 menos x, que é ir na função f e trocarmos o x por raiz de 3 menos x. Então vai ficar raiz de 3 menos o x anteriormente, né? Mas agora é raiz de 3 menos x. Então fica com esse resultado aqui. Essa é a composição da f com ela mesma. Para encontrarmos o domínio, mesmo processo que fizemos anteriormente. Primeiramente, observem que o radicando aqui da raiz mais externa, que é 3 menos raiz de 3 menos x, vai precisar ser maior ou igual a zero. E o radicando dessa raiz interna, que é 3 menos x, também precisa ser maior ou igual a zero. Então a gente vai ter, para a primeira, 3 menos raiz de 3 menos x maior ou igual a zero, que raiz de 3 menos x tem que ser menor ou igual a 3. Só que essa raiz, como está definida nos reais, também tem que ter um resultado maior ou igual a zero. Então, pelo mesmo raciocínio que a gente usou na letra A, nós podemos agora elevar cada termo aqui a 2. Fazendo isso, nós vamos ter 0 ao quadrado, 0, 3 ao quadrado, 9, e aqui, raiz ao quadrado vai ficar apenas o radicando, 3 menos x, já que esse resultado tem que ser maior ou igual a 0. Então, nós vamos ter 0 menor ou igual a 3 menos x, menor ou igual a 9. Subtraindo 3 em todos os termos aqui, para esse 3 ser eliminado, nós vamos ter aqui 0 menos 3, que é menos 3. Vamos ter 3 menos 3, que é 0, então vai ficar apenas o menos x. E 9 menos 3 é 6. Então vamos ter esse resultado. Só que nós queremos encontrar o valor de x, e aqui apareceu menos x, né? Então nós vamos multiplicar cada um desses termos por menos 1, para o menos x virar x. Fazendo isso, nós vamos ter aqui 3, aqui x, que nós precisamos dele, e o 6 vira menos 6. E eu não coloquei os sinais aqui de desigualdade ainda, só para relembrar com vocês que quando a gente multiplica os termos de uma desigualdade por menos 1 ou por qualquer valor negativo, os sinais são invertidos, né? Então aqui que era menor ou igual e menor ou igual, vai ficar maior ou igual e maior ou igual, tá certo? E essa desigualdade aqui, nessa sequência de desigualdades, pode ser reescrita para ficar mais fácil de visualizar dessa forma. X tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a menos 6 e menor ou igual a 3. Então esses são os valores de x. Para a segunda condição, 3 menos x maior ou igual a zero, muito fácil de resolver. 3 maior ou igual a x, que é equivalente a x menor ou igual a 3. Temos então essas duas condições. Coloquei os fatores aqui que determinam os intervalos, menos 6 e 3. Para a primeira delas, o x tem que estar entre o menos 6 e o 3. Então, é esse pedacinho aqui. Para a segunda, são os valores menores ou iguais a 3. O pedacinho que contempla as duas ao mesmo tempo é esse aqui, do menos 6 até o 3. Então, o domínio de f composta com f é um intervalo fechado de menos 6 a 3, que também pode ser escrito dessa forma aqui, ok? Então, esse é o domínio dessa composição de funções. Agora, para finalizar, o exercício 2. Escrever essa função, h de x, que é 2x mais x ao quadrado elevado a 4, na forma de uma composição entre duas funções. Uma tem que ser a função f, a outra tem que ser uma função representada por g. Bom, uma forma de enxergar como nós podemos fazer isso é observar o seguinte. Nós queremos determinar duas funções, f e g, tais que, quando a gente fizer a composição da f com a g, o resultado tem que ser a função h. Bom, como nós temos que 2x mais x ao quadrado está sendo elevado a 4, olha só, 2x mais x ao quadrado, tudo isso está elevado a 4, o que nós temos? Que primeiro nós temos que ter esse resultado para depois elevarmos ele a 4. Então, o que a gente tem que aplicar primeiro aqui? Essa base, né? 2x mais x ao quadrado. E quando nós aplicamos, fazemos f composta com g,
nós já vimos que nós aplicamos primeiro a função de dentro, a função g nesse caso. Então nós vamos tomar a função g como sendo 2x mais x ao quadrado. E, consequentemente, a função f tem que ser x elevado a 4, que é a parte de elevar o resultado a 4. Percebam que ao tomarmos a g como sendo essa parte e a f como sendo essa, se nós fizermos f composta com a g, significa f de g de x, então vai ficar f de 2x mais x ao quadrado, né? E o que é f de 2x mais x ao quadrado? É ir na função f e onde tiver x, nós vamos trocar por 2x mais x ao quadrado. Ou seja, vai ser 2x mais x ao quadrado elevado a 4, que é exatamente a função h de x. Então, de fato, as duas funções f e g procuradas, que garantem que a função h é a composição entre elas, são as funções f e g que nós determinamos, ok? Fecho por aqui, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!